Nick Alves, paz do Senhor, princesa. Bem-vinda à live. João Filho, paz do Senhor, bom dia. Tudo bem? Deixa eu acenar para vocês aqui. Vamos esperar entrar mais gente, pra gente meditar na palavra de Deus. Amém? E vocês estão bem? Cícero, paz do Senhor, Cícero Ricardo. Bem-vindo a essa live. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira. Segundou. Glória a Deus. Esperar entrar mais pessoas pra gente começar, tá? Se é que eu acho difícil, né? Entrar mais gente esse horário. O pessoal trabalha. Eu tô de férias, né? Por isso que eu tô aqui. Vou colocar um louvorzinho aqui por enquanto, pra vocês ouvirem. Carlos Nascimento, bom dia. Tô devendo uma ligação a você, viu? Hoje eu ligo. Paz do Senhor. Mariana Murato, tudo bom, princesa? José Medeiros, paz do Senhor. Alice, minha aluninha. Bom dia. Paz do Senhor, pessoal. Tá com 2 dias que eu não faço live, ou é um, não lembro. Mas hoje nós vamos fazer, tá? Pra gente meditar aí na palavra de Deus, alimentar a nossa alma. Porque da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento para ter substância, a nossa alma, o nosso espírito também precisa. Bom dia, Alice. Adelson, bom dia, paz do Senhor. Da mesma forma que o nosso corpo físico precisa de alimento saudável, não é? Saudável para ter saúde, nossa alma, o nosso espírito precisa de palavra saudável para ter vida. E essa palavra é a palavra de Deus. Amém? Não sei se vocês têm costume de ler a palavra de Deus, mas se não tem, passe a ter. Paz do Senhor, José Medeiros. Quem não tem costume de ler a palavra do Senhor, comece a ler. A Bíblia diz: conhecereis a verdade. E a verdade, que é a palavra de Deus, vos libertará. Vai me libertar de quê, Maísa? Vai libertar você do pecado. Vai libertar você de prisões, vícios, de coisas que desagradam a Deus. Porque no que a gente busca a presença do Senhor, a palavra do Senhor diz o quê? Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Batei, e a porta se abrirá. Amém? Então, quando a gente busca Deus, Deus não nos lança fora. Deus nos acolhe. Ele quer apenas uma atitude nossa, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. Amém, Carlos? Paz do Senhor. Então, o ato de você tirar um tempinho do seu dia para orar, para conversar com Deus, para ler a Bíblia, é uma busca a Deus, e Deus se agrada. Amém? A Bíblia diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, né? De que adianta a gente ter tempo para tanta coisa e não ter tempo para Deus e morrer espiritualmente, né? Que a pior morte é a espiritual. Quando a gente não sente Deus, quando a gente anda vazio,
E já dizia alguém, há um vazio no coração do homem, do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Por mais que ele tenha carro, dinheiro, fama, sucesso, se não tiver Deus, aquele vazio vai permanecer. Porque nada preenche o lugar que é só de Deus em nossa vida, amém? E eu quero meditar com vocês hoje nessa manhã num salmo muito conhecido, um Salmos muito conhecido, que é o Salmos 23. Mas antes eu vou estar orando para Deus estar ministrando ao nosso coração, amém? Para que não seja eu, mas que seja o Senhor a me usar neste dia, na ministração da palavra dele. Vamos orar? Querido Deus, Pai eterno, eu quero te agradecer, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos concedido. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada pessoa que está presente nessa live, pelas que vão entrar ainda, também pelas que não puderam, Senhor, por motivo maior. E eu quero, Deus, colocar na tua presença esse momento, Deus, de devocional, esse momento de leitura da tua palavra, Senhor. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, Senhor, a me usar conforme a tua vontade para falar aos nossos corações, Deus. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, porque nós somos carentes, Senhor, do teu perdão, da tua misericórdia e da tua graça. E reconhecemos o quão pecadores somos. Em nome de Jesus, Pai, é assim que eu te oro. E te agradeço por tudo. Amém. Amém. Israel também entrou. Paz do Senhor, Israel. Vamos meditar hoje no Salmos 23. É um salmo muito conhecido. Trata-se de um hino de confiança em Deus. Não é? A gente precisa confiar nesse Deus que ama as pessoas e que cuida delas, né? Já começa aqui uma grande lição. Se é um hino de confiança em Deus, eu preciso confiar nesse Deus que cuida de mim, que cuida de você. Lívia também entrou aqui. Bom dia, paz do Senhor. E o salmista, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Esse salmo ele é um pouco curto, mas ele traz preciosas lições para a nossa vida. Maju Nascimento está aqui presente. Rubens, que foi meu aluninho, tão pequenininho na escola dominical. Está um rapaz hoje servindo ao Senhor. Paz do Senhor, Rubens. Bom, pessoal, a primeira lição que nós podemos tirar aqui é que o Senhor, ele é o nosso pastor. E qual é a função de um pastor? O que é que um pastor faz? O pastor, ele cuida do seu rebanho. Ele cuida das suas ovelhas. E esse cuidar de Deus envolve o proteger, envolve o repreender, porque Deus também repreende a quem Ele ama, como diz a palavra do Senhor. E quando o pastor vê que tem um lobo para pegar as suas ovelhas, ele espanta esse lobo, ele protege as suas ovelhas. E quando ele vê que tem uma ovelhinha rebelde querendo sair ali do aprisco, ele puxa com o cajado daquela ovelhinha, ele repreende aquela ovelhinha. Mas é porque ele ama a vida daquela ovelha. Amém? Então é assim o Senhor como nosso pastor. Ele nos protege, ele nos ama, ele cuida de nós e por nos amar também, ele nos repreende quando preciso for, para que a gente não venha cair no abismo. Amém? A segunda lição que a gente tira desses salmos é que Deus nos faz descansar em pastos verdes e nos leva a águas tranquilas. Essa linguagem é uma linguagem figurada para querer dizer que Deus nos guia por caminhos de paz.
que mesmo independente das circunstâncias que a gente possa viver, se a gente tem esse bom pastor em nossa vida, a gente tem paz de espírito, a gente tem paz no coração, mesmo diante de uma adversidade, mesmo diante de uma tempestade. Porque certa vez Jesus estava no barco com os seus discípulos e sobreveio uma grande tempestade. E mesmo os discípulos, vendo que Jesus já havia feito milagres, que para ele nada era impossível, eles temeram. Mas Jesus repreendeu a pequena fé, a falta de fé daqueles discípulos. E Jesus se levantou e repreendeu o vento e a fúria do mar. Então, isso a gente entende também que mesmo a gente estando numa situação que remeta a uma tempestade, a uma adversidade, com Jesus em nossa vida, a gente pode sossegar. Tem até um louvor que fala sossegai. Amém? Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas sossegue. Sossegue o seu coração, porque se o Senhor ele é o seu pastor, ele não vai deixar o seu barquinho afundar. Amém? Tome posse dessa palavra. A terceira lição que a gente tira é que o Senhor renova as nossas forças. Nós, como seres humanos, nossa força muitas vezes enfraquece. Não é? A gente pode chegar a ter uma oscilação aí de força, oscilação aí de fé, porque nós somos falhos. Mas Deus é aquele que nessa manhã renova a minha força e a sua força. E Ele nos guia por caminhos certos. A Bíblia poderia dizer que Ele nos guia apenas por caminhos, mas ela define que tipo de caminho é esse? Caminhos certos. Porque caminho errado, quem quer te guiar é o diabo, não é Deus. O caminho do vício, o caminho da prostituição, o caminho da bebedeira, o caminho das farras, quem guia não é Deus, é o inimigo. Deus nos guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. E esses caminhos certos são caminhos seguros e de paz. Amém? E aí o salmista diz, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Veja a confiança do salmista. Imagina você andar por um vale escuro como a morte. Terrível, né? Eu imagino um vale tenebroso, onde tem feras, onde tem escorpiões, serpentes, escuridão. E esse vale, ele também está aqui numa linguagem figurada. Esse vale pode simbolizar um luto que você está vivendo, pode simbolizar uma enfermidade que você está enfrentando, ou que alguém que você ama está enfrentando. Pode simbolizar uma crise no casamento, pode simbolizar uma depressão, uma ansiedade. Eu quero te dizer que não importa o tipo de vale que você se encontra. A palavra do Senhor diz, o salmista diz, não terei medo de nada. Então que você possa dizer nesta manhã, não terei medo de nada, porque Deus é o meu pastor. Amém? E a Bíblia diz que Deus também prepara um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Nós muitas vezes temos inimigos, tanto carnais como espirituais. Mas Deus é aquele que honra os seus filhos. Deus é aquele que honra as suas ovelhas. Se lembre, esse salmo está falando que Deus é o nosso pastor. Então eu preciso me submeter como ovelha desse pastor, para que eu possa viver essas promessas presentes nesses salmos. Amém? Então ele diz que diante dos meus inimigos prepara um banquete para mim, porque Deus não deixa os seus filhos envergonhados. Deus não deixa os seus filhos serem envergonhados pelos seus inimigos. Deus mostra que nós temos um dono, que nós não somos sem dono. Nós temos um pai que cuida de nós. E por fim, ele diz, certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, agora o salmista diz a Deus. Antes ele falava aqui, antes desse último versículo, ele falava do que Deus faz para ele. Agora ele diz o que ele vai fazer para Deus. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Você tem feito esse compromisso com Deus? Você tem tido tempo para Deus? Porque eu digo a você, meu querido, você ter tempo para tudo e não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Veja como a vida é passageira. Veja como a vida ela é momentânea. A gente tá aqui em fração de segundo, pode não estar mais. E aí a gente vai lidar com uma eternidade. E não se engane, não é todo mundo que vai para o céu.
A Bíblia é muito clara quando diz que há o céu e há o inferno, e que só vai para o céu aqueles que estiverem em Jesus Cristo. E estar em Jesus Cristo envolve o obedecer à sua vontade, o seguir os seus ensinamentos, o renunciar a si mesmo, o tomar a sua cruz de cada dia e seguir ao Mestre. Amém? Então que neste dia o Senhor ele possa completar essa palavra no meu e no seu coração. Doutor Ediceu, bom dia, paz do Senhor, bem-vindo a essa live. Estamos meditando no Salmo 23, tá? Que o Senhor, ele venha ser o nosso bom pastor, que nos conduz por caminhos certos e que nós sejamos ovelhas obedientes a esse bom pastor. Amém? Tem um versículo que diz, importa obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Porque aquele que obedece ao Senhor prova que verdadeiramente o ama. Amém? E o primeiro mandamento da lei de Deus diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Esse todas as coisas são todas as coisas, meu querido. Inclusive eu mesma. Eu preciso amar a Deus acima de mim. Eu preciso amar a Deus de tal forma que eu vou negar minha própria vontade para viver a vontade de Deus. Que eu vou negar meu próprio querer para viver o querer de Deus. Que eu vou abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus na minha vida. E deixa eu te dizer uma coisa para alegrar o seu coração. Os sonhos do Senhor são melhores que os seus. Os planos do Senhor são mais altos que os nossos. Amém? Então que o Senhor ele complete essa mensagem no seu coração. Tenha uma semana abençoada. Um dia produtivo de trabalho. Que o Senhor ele seja o seu bom pastor neste dia e para todos os dias de nossa vida. Amém? Que o Senhor ele te abençoe, te guarde. Obrigada pela sua presença nessa live. Que o Senhor possa completar essa mensagem no seu coração. Deus abençoe. Um cheiro. Tchau.